Queridos irmãos, queridas irmãs, então eu resolvi aqui com a avó que nós vamos gravar mais um. Então hoje vai ser 3 vídeos só. Era 2, agora hoje vai ser 3. Eu resolvi, porque a gente está em falta com a contabilidade, então tem que procurar pagar um pouco as dívidas, né? Então tem que... Então esse vídeo é de número 667. Capítulo 19, Livro dos Médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então aqui nós estamos dando sequência na questão de número 224. Então no vídeo anterior eu comentei algo no final com relação a Allan Kardec, né? Que, por exemplo, aqui, a nossa causa, deixa eu ver. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Quando Kardec perguntou aos bons espíritos se ele falhasse mediante a responsabilidade da codificação, os bons espíritos disseram que todos nós somos substituíveis. Então, que ele não se preocupasse não, que ele também, se ele falhasse, ele ia ser substituído. Então eu já teci comentário a respeito desse item. Mas aí eu comentei que dos espíritos mais evoluídos que existiu aqui na Terra, dos seres, primeiro foi Jesus, depois foi Allan Kardec. Aí você pode me dizer assim, bom, mas não foi, Luiz, porque Jesus mesmo, ele disse que Jesus disse que João Batista, de mulher nascida aqui na Terra, o ser mais evoluído era João Batista. Então, o primeiro ser, Luiz, é Jesus. O segundo é João Batista. Mas agora eu pergunto para você, e Kardec? Quem ele foi? Kardec, ele foi João Batista. Olha só para você ver como são as coisas, né? A gente aqui não fala as coisas aleatoriamente, não. Tem toda uma programação espiritual. João Batista foi... Allan Kardec foi João Batista. Então, nós estamos falando do mesmo espírito, só que com nomes diferentes, porque cada qual viveu em determinada época devido à reencarnação. Nós estamos falando de João Batista, nós estamos falando de João Evangelista, porque João Evangelista, depois, 1190 e poucos, em Assis, na Itália, foi Francisco de Assis. Então nós estamos falando de João Evangelista. Nós estamos falando de João Batista. João Batista depois reencarnou em 1804 como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Agora para você ver a complicação. Ó. Ele foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi João Batista, né? Ele foi Allan Kardec, lá na época dos druidas. Depois ele foi João Russo. E depois ele foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tem mais outras reencarnações dele. Mas vamos ficar por aqui mesmo. Elias, olha só para você ver. Elias também. O mesmo João Batista. Olha só para você ver. Então, quando nós comentamos aqui, dissemos aqui que Jesus é o espírito, é o ser mais evoluído que pisou aqui na Terra, e Allan Kardec é o segundo espírito, o ser mais evoluído, nós estávamos tratando do mesmo ser, só que
em épocas diferentes devido às reencarnações. Porque Allan Kardec reencarnou várias vezes aqui na Terra. Diferente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou. Ele não reencarnou. Encarnar é uma vez só. Reencarnar é mais que uma. Então, nós temos que respeitar muito Allan Kardec. Porque, olha, gente, com todo respeito, tão cedo a Terra vai ter a oportunidade de ver um espírito do nível de Hippolyte Léon Denisard Rivail aqui na Terra. Do nível dele, não. Eu acho que vai demorar ainda alguns 10 bilhões de anos-luz. Mais um dia, né? Então, olha só para você ver. Dando sequência, na 224, daí decorre que, salvo algumas exceções, Erasto continua dizendo, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Eu vou ler até novamente. Daí decorre que, salvo algumas exceções, Por que salvo algumas exceções? Por causa do relativo, por causa da desigualdade evolutiva, e nessa desigualdade evolutiva está relacionado à falta de conhecimento, à falta de cultura, à falta de evolução. Então, por isso que tem o relativo, né? Então, daí decorre que, salvo algumas exceções, porque com cada um acontece de uma forma diferente. Por exemplo, eu sou um médium mecânico. Tem outros dons também, mas vou tratar do mecânico. O espírito, vamos pensar assim, o espírito Y se manifesta através de mim, através da minha faculdade mecânica, e ali ele se expressa, ali ele expõe, né, a sua mensagem, deixa a sua mensagem a todos ali presentes e pronto. Então ele vai sentir um nível de dificuldade e ele vai sentir também uma certa facilidade através de mim. Isso é um teste. Ele se manifesta através de um outro médium ali presente, no mesmo momento, no mesmo dia, que também é um médium mecânico. Ele vai sentir um grau de dificuldade diferente do que ele encontrou em mim, e ele vai sentir um grau de facilidade diferente da que ele encontrou em mim. Cada qual é diferente devido o seu nível evolutivo. Você entendeu? Então, o grau de dificuldade e o grau de facilidade está relacionado
ao nível evolutivo, tanto do médio quanto do espírito. Quanto mais evoluído o médio, quanto mais evoluído o espírito, melhor. Com uma lucidez imensa, consegue ambos se expressar. Quanto mais atrasado, mais difícil. Então, por isso que os bons espíritos dizem assim, Erasto, daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos. O médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos. Não só pelos meios mecânicos, como também pelos meios intuitivos, pelos meios inspirativos. Isso é relativo. Mecânicos, que eles estão à disposição, as faculdades que estão à disposição daquele espírito. E também que a expressão desse pensamento, pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. É o que eu acabei de dizer. É o nível evolutivo de cada qual. Então isso é relativo. É a desigualdade evolutiva de cada qual. Né? Tá vendo como que é facinho? Às vezes a gente pensa que é difícil, a gente pensa assim, mas essa matéria é muito difícil. Não é, gente. É só a gente prestar um pouquinho de atenção. Olha só para você ver, que maravilha. Assim, o homem inculto, né? O homem sem cultura. O campônio poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias. Falando como compônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuja. O pensamento a tudo sobrepuja. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilos e de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Por isso que eu disse o processo relativo. Se ali médio menos elevado, espírito de baixo escalão, a gente sabe o que vai acontecer. Médio mais evoluído. Quando a gente fala mais evoluído, disciplinado, que tem conhecimento, prudente. E o espírito também. Obviamente, sabemos que bem provável que belas mensagens, belas orientações ali aparecem. Agora, nós temos que entender também que o médium, ele quase sempre ele é o doutrinador dos espíritos. Como por exemplo, por isso que é importante o médium ter conhecimento. Porque o médium que tem conhecimento, o médium que tem disciplina, ele consegue disciplinar as imperfeições do espírito. Aquele espírito que chega, de certa forma, querendo quebrar o recinto, ele não consegue quebrar o recinto através daquele médium disciplinado.
Mas se ele se manifesta através de um médium que não tem disciplina, as cadeiras ficam tudo com as perninhas para cima, assim, ó. Então, por isso que o processo é relativo, né? Como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto, fazer algumas vezes lícito é, portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica apenas. Portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las com provas de identidade, porque existe alguns processos que acabam se tornando provas de identidade. Quase sempre, né? Então, às vezes é um gesto, às vezes é uma forma do espírito se dirigir a determinadas pessoas. Não deixa de ser aquilo ali uma oportunidade, né, de se reconhecer. Então, aqui caso em que é bom conservá-las com prova da identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando de seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo. Muito embora o neto que lhe servia de médium soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Então, olha só para você ver que interessante. Nós temos que voltar um pouquinho isso aqui, porque isso é até gostoso. Temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando de seu neto, porque quando vivo, aqui no corpo físico, né? Escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium. Então, olha para você ver que interessante. Ali era o avô estava se manifestando através do próprio neto, o que lhe servia de médium. Soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Então o neto sabia escrever o próprio nome. Mas o avô, quando aqui no corpo físico, pronunciava o nome do neto engolindo um S. E mesmo o neto, sabendo escrever o próprio nome, o espírito que se manifestava era tão autêntico que ele pronunciava o nome do neto através do próprio neto, que sabia escrever o nome, faltando um S. Então, olha só para você ver a autenticidade. Então, através desses cacoetes, vamos usar o termo, através desses cacoetes, as pessoas conseguem identificar os espíritos, certos espíritos. Agora, a pessoa, o grupo, tem que estar muito atento,
Sabe por que muito atento? Porque o processo é muito sutil. É muito sutil. Às vezes você conversa com um obsessor. Olha só para você ver que interessante. Enfrentando essa situação, passando por essa situação toda. Engraçado que esses vídeos que nós estamos gravando casa justamente com tudo que nós estamos vivenciando na atualidade. Principalmente eu. E mais algumas pessoas que eu não posso dizer o nome, até por uma questão de ética. Mas muitos espíritos charlatões, mistificadores, eles passam por nobres. Eles passam por seres cultos. Eles passam. No Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, está aqui. Eu não me preocupo não, mas se der tempo, deixa eu dar uma pausinha aqui para eu voltar. Então, olha só para você ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, é interessante como que as coisas estão assim combinando. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Olha só para você ver, prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Olha só, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Não é demais? Então são seres cultos, são seres com conhecimento tremendo. Por isso que o grupo tem que ficar muito atento, porque é um gesto, os integrantes já conseguem identificar que espírito é que usa aquele gesto. É um termo, né? É uma mensagem toda. Nós temos que analisar o conteúdo da mensagem para chegar a uma conclusão do caráter, da moral daquele espírito. O vocabulário dele, se é pejorativo ou se é positivo, otimista. Os bons espíritos são otimistas. Eles são positivos. E os menos esclarecidos? Ruína. Mas tem pessoas que aceitam aquelas ruínas ali como se fosse um espírito evoluído. Então a importância da atenção, a importância do processo que a gente costuma dizer homogêneo. Nós, guardiões da doutrina dos espíritos, nós precisamos ficar muito atento, porque é no seio da doutrina dos espíritos que reside os espíritos mais inferiores. Porque quem necessita de médico? Os doentes. Então, somos espíritas justamente, ou melhor, estamos espírita justamente porque somos doente da alma, enfermos da alma. Mas não é por isso que não devemos estudar para não sermos mistificados. Então, tem muita coisa ainda para dizer, mas nós vamos deixar para os próximos vídeos. Então esse é o último de hoje.
Agradeço a tua paciência. O próximo nós vamos adentrar na pergunta de número 225. Muita paz a você.